Olá pessoal, aqui é a Ananda e o Christian e o meu sogro que tá ali no fundo. Hoje a gente tá gravando mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre enraizamento de galhos. E a gente vai mostrar primeiro pra vocês essas belosuras aqui, algumas plantas que a gente tem em Florida, então a gente vai mostrar e que o pessoal sempre pede, e depois a gente vai começar a explicar e dar algumas dicas, né, de enraizamento de galho e passar umas informações bem bacanas. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, também comenta aqui quais são as dúvidas que você tem, qual vídeo você quer ver aqui, que a gente vai adorar responder os comentários e também produzir esse vídeo. Esse vídeo de enraizamento é um vídeo que foi pedido também por alguns inscritos, então a gente tá aí ouvindo, né, vocês e seguindo as dicas de vocês. Então vamos pro vídeo, eu vou mostrar primeiro as que estão floridas, depois a gente começa com as dicas de enraizamento de galho. Tem 3 mangostim, uma delas é da minha sogra, de que ela ganhou do Dia das Mães. Essa aqui é bonita. Essa aqui já tá, ela ficou bem, como é que fala? Ela floriu estragada. Ah, faltou, sempre a mangostim de vez em quando tem botões que falta uma pétala. Aí na Sim. hora de abrir ela abre assim meio rasgado. É, tá vendo? Faltou uma pétala pra fechar o botão, ó. Faltou uma pétala e ela ficou meio incompleta. Aqui, ó, essa daqui dá pra ver, ela fechada ainda, faltando uma pétala, ó. Aí fica um furinho, tá vendo? Aqui, tá vendo, gente? Ela ficou incompleta e aí ela vai ficar um furinho. Aí, mas depois, quando ela abrir, ela fica assim, toda meio troncha. Faltou aqui, né? Meio troncha, porque faltou. Alguns botões dela geralmente... Acontece isso. Mas ela é linda. Linda, linda. Aqui ela aberta, né? Toda coisada. Essa aqui tá muito bonita, que ela tá bem completa. Aí uma dessas aqui é da minha sogra, que ela ganhou de... Essa daqui? Ui! Essa daqui a minha sogra ganhou de Dia das Mães. Essa daqui... Deixa eu trazer mais pertinho, que aí fica melhor. Obrigada. Essa daqui, o Christian falou que não sabe a ID, né, vida? Eu não sei certinho, a amiga nossa ganhou uns galhos. Uma troca que ela fez lá. E ela pediu pra gente fazer os enxertos pra ver se dá pra salvar alguma coisa. Nossa, e o enxerto tá muito bonito, tá? E aí tá bem desenvolvido. A gente não sabe a ID certinho. Mas ela é linda. Essas folhas também, essas flores têm uns 2, 3 dias de aberto. Elas estão meio desbotadinhas. Sim, mas até desbotada ela tá muito bonita. Muito bonita. Aí tem aquela ali do fundo que eu amo muito ela. Pega lá pra mim que ela tá. A gente improvisou uma mesa aqui hoje. Patuma ou TH4. TH4. A gente chama de patuma. Ela é linda demais. Ela é um rosa tão delicado, tão fofo. Ela é linda. Linda, linda. Já tá mais desbotadinha. Essa aqui já tá mais desbotadinha. Mas ela é linda. Era um rosa bem... Sim, é um pink muito bonito. Então essas são as que a gente tem aqui floridas no momento. E de vez em quando tiver, a gente vai reunir assim, né? Pra mostrar pra vocês. Provavelmente vão ser as últimas por causa do inverno, né? Casa do inverno tá bem mais complicadinho. Agora a gente vai explicar mais ou menos aí, né, um pouco sobre o galho, né, da planta da rosa do deserto. Por que algumas pessoas, elas fazem, né, o enraizamento, qual que é o principal motivo, né? Por exemplo, essa planta aqui é uma TS 301. É um roxo, né, com risquinho vermelho no meio da pétala. É uma planta bacana para fazer enxerto. Essa aqui é a nossa matriz. E aí você vai pegar para fazer um enxerto numa determinada planta rosa. Geralmente o cavalo é rosa, né? Eu, por exemplo, aqui, essa plantinha aqui. Eu quero fazer um enxerto nela, né? Aí você vem e corta mais ou menos por aqui. Eu gosto de enxertar ela um pouco mais baixa, não gosto de fazer um enxerto muito alto. A gente corta ela aqui e aí a pessoa fica com dó de jogar esse pedaço do galho aqui fora. Né? Fez um enxerto aqui nessa planta, guardou ali a planta. E esse pedaço a pessoa às vezes fica com dó de jogar fora. Aí ela quer enraizar esse galho para aproveitar, para fazer uma nova planta, alguma coisa nesse sentido. É por isso que a gente enraiza os galhos. Às vezes para salvar. Vou mostrar pra vocês os 2 galhos que o Cris tem. E já enraizados, né? Que estão há bastante tempo. Você não tem uma noção de quanto tempo tem, né? Eles têm um tempo já. Ele não tem aí uma noção de quanto tempo tem, mas aí ele vai falar as características bacanas que ele acha nesse galho, né?
qual a história, o que tem de história sobre eles. Então, comentou que essa daqui, ela já tá aparecendo aqui, ó. Olha que legal. Ela fez um desenho bem diferente. É bom que ela vai preencher esse espaço aqui que não deu tanta raiz igual na frente, ó. Aham. Tá vendo? Sim. Então ela já tá aqui nascendo, né? Já tá aqui bem desenvolvida uma raiz embaixo. Então o Cris já tá bem animado pra fazer o replante dela. Mas agora não é uma época tão ideal, porque aqui o inverno tá bem puxado pra gente. Uhum. Mas é um galho que é bem bonito, né? E é de uma somalense, né? É uma híbrida de somalense. O pessoal faz cavalos. Esses cavalos eu comprei uma vez lá do sul do país. Aí veio umas híbridas de somalense, eu não sei se é somalense pura, ou se são híbridas. Sei que as plantas são bem diferentes, ficam bem compridas. Inclusive o pai daquela planta nossa lá de trás, aquela compridona lá, ela é de um cavalo desse. Ainda tem um cavalo desse ainda que a gente não fez enxerto, ainda é a planta completa de semente, sem enxerto. Qualquer dia desse a gente mostra ela lá na frente. Sim. Fica bem bonita a formação dela. E esse galho veio de um cavalo desse, de um somalense desse. Aí vai ficar um formato bem bacana. A gente não sabe se no futuro vai fazer um enxerto de uma planta diferente, ou se vai podar aqui para deixar ela dar uma brotação melhor, com mais galhos. A gente vai pensar ainda o que faz. Essa daqui tá bem bacana, que ela tá com uma copa, né? Meio que ela já formou uma copa aqui. Sim. Deu alguns galhos, olha. Ela deu alguns galhos, ela tá bem bacana. E aí eu não replantei ela por eu achar que ela tá bonitinha, assim, meio um bonsai. Uhum. Aí eu fico pensando, se eu colocar num pote muito grande, ela vai desenvolver muito, os galhos vai perder essa... É porque tá num pote. Que potinho é esse? Tá, um pote quadrado, acho que é 12 ou 13, eu não lembro exatamente. Acho que é um pote 12 quadrado. Tadinho, quase não tem substrato, mas tá bem bonita também essas raízes bastante aí, né? Raiz. Se eu passar para um pote maior, ela vai perder essa aparência de tipo um coqueirinho, alguma coisa nesse sentido assim, sabe? Uhum. Aí eu deixo ela no potinho pequenininho para conter o crescimento dela, para ela ficar sempre pequenininha. Mas pode ser que no futuro eu coloque num pote maior. Agora a gente vai mostrar 2 galhos que a gente tem que tá, né, que estão esperando aí para ser replantados, que também tem algumas características diferentes. Esse daqui, por exemplo, é um desses daquela família ali, são híbridos de somalense, então eles possuem a mesma característica. E esse foi enxertado, só que foi um enxerto, foi um né, enxerto teste de garfagem, e aí a cicatriz não ficou muito bonita. Tá vendo? Na época tinha aqui as 2 pontas, aí imprensou o galinho, né? Faz aquele enxerto de garfagem, faz um furo, um rasgo aqui assim no galho, em forma de V, afia o galinho, enfia no meio e depois você passa uma fita apertando em volta. Só que geralmente ele fica com uma cicatriz feia, um ou outro consegue ficar uma cicatriz bonita. E ele acabou colando só um pedacinho do lado de cá, o lado de cá acabou que secou, aí ficou bem feinho. Essa parte aqui é de uma branca tripla, a TS274. Mas no futuro eu ainda estou pensando se eu vou refazer um outro enxerto ou se eu vou deixar brotar os galhos mesmo natural da planta. Até poder tirar umas sementes com algumas plantas que eu tenho aqui também com essa característica de ficar compridona, assim. Tipo tentar umas anacondas aí. E aí eu estou trabalhando ela também, esse galinho aqui, já tem acho que uns 3 anos. Eu planto, cresce as raízes, eu seleciono, planto de novo, cresce agora as que eu selecionei, eu podo para poder ir aumentando, né? Igual aqui, ó, aqui eu selecionei 4, ó. E aí acabou que aconteceu um apodrecimento nessa raiz das 4. E aí eu tive que tirar do substrato para poder tirar. Então agora já cicatrizou, já tá tudo durinho, já secou. E aí agora eu vou replantar mais para frente. Tô deixando ela tomar um ar aí. E aí já fiz essa primeira poda, né, aqui, e aí eles abriram mais raízes, igual aqui abriu 2, aqui ficou uma só, tinham outras mais fininhas, aqui também 2, e aqui um pouco mais, acho que deu 3. Agora vai ser replantado de novo, essas raízes vão crescer, vão engordar mais, eu venho, faço uma nova poda, para poder ir aumentando as raízes, fazendo aquela técnica aranha, né. Vai ficar uma planta bem bacana no futuro. Quanto mais tempo passar, mais bonito vai ficar. Aí é uma planta que eu acho bem bacaninha, eu gosto de trabalhar ela. Uhum. E essa daqui é um galho de uma vermelha que a gente tem, uma vermelha simples, mas bem bonitinha, a borda preta. Que a gente
enraizou ela na areia e depois a gente plantou ela na horta, que a gente tem uma hortinha. Hoje ela tá meio abandonada a hortinha ali, mas a gente plantou ela lá para deixar ela crescer um pouco mais lá. A gente plantou ela daqui para baixo, ela enterrou ela. Enterramos ela daqui para baixo. E aqui saiu algumas raízes fininhas. E aqui embaixo, onde tinha saído as raízes na areia, ela deu engordada. Aí fui retirá-la hoje lá da horta, deu um pouco de trabalho, porque as raízes vão descendo muito fundo. E aí, só aqui, ó, já deu quase um palmo que estava enterrado. Foi complicado de tirar. Aí acabou que arrebentou algumas raizinhas aqui, ó. E aí, agora a gente vai replantar ela daqui uns dias também. Esperar dar uma cicatrizada onde arrebentou. Selecionar umas raízes também, vai ficar bem legal. E replantar ela. Mas é uma flor bem bonita. E a gente pegou e enraizou esse galho. Vai ficar uma planta bacana no futuro. Mostramos alguns galhos que a gente tem. A gente já mostrou aqui, né, alguns que estão fora do substrato, né, para poder mostrar para vocês. E agora a gente vai dar algumas dicas de como que seria, né, o processo para enraizar um galho, né? Isso. E aí a técnica, né, que a gente usa. A técnica que a gente usa, que a gente indica, né, para enraizamento de galho. Então a gente vai mostrar aqui agora. Esses aqui são alguns galhos que o Cris ele fez uns enxertos de última hora. Então, né, foi uma... Como que se diz? Uma urgência. Isso. Né? Foi uma necessidade, não foi porque eu quis fazer os enxertos agora. Um amigo meu veio para esse lado nosso aqui, ele mora um pouco distante, e ele acabou trazendo uns galhos de uns enxertos que ele tem para mim. Aí eu tive que tentar salvar essas cores diferentes, né? Foram acho que 14 ou 15 cores, eu não lembro exatamente. A gente vai mostrar para vocês essa história e mostrar os enxertos, né? Contar essa experiência aí de fazer enxerto no inverno. Para quem não viu, a gente já fez um vídeo falando sobre dicas de inverno, né? Coisas que pode e não se pode fazer no inverno. E aqui nesse vídeo a gente está fazendo duas coisas que a gente realmente não indica fazer, né? Não é nem indicar não fazer, mas assim, você pode fazer, mas saiba que são coisas que pode prejudicar a sua planta, prejudicar o galho, às vezes, que você quer recuperar. Então, não é o mais indicado. Enraizamento de galho não é o ideal que aconteça no inverno. Até porque a gente não vai podar a planta no inverno, então automaticamente não vai ter galho para você enraizar no inverno, né? A gente está mostrando esse enraizamento aqui porque a gente teve que fazer uma poda, porque o amigo do Cris, ele trouxe, né, alguns galhos muito, muito bacanas que precisavam, né? Que A gente pode colocar as fotinhas. Isso, a gente vai fazer um vídeo. E no vídeo a gente coloca as fotos das flores, isso, né? Dos galhos. Das flores. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve para você não perder esse próximo vídeo que a gente vai mostrar esses enxertos e explicar melhor quais são essas flores, por que a gente teve que fazer esses enxertos, né? De emergência ali. No card e na descrição desse vídeo do inverno e também quando esse vídeo desses enxertos saírem, também a gente vai mostrar pra vocês. Então aqui a gente tem o quê? Bastante galho, né? Tem. Na verdade ali foram acho que 50 enxertos ao todo. Muito enxerto. 50 enxertos. Isso. Aí tem alguns galhos aqui. E aí a gente vai mostrar como que faz. Por isso que a gente tá com muito galho à disposição, né? Assim, agora. E por isso que a gente tá fazendo esse vídeo, porque surgiu a oportunidade e a gente vai aliar uma coisa com a outra. Aqui a gente tá com os galhos e aí a gente trouxe também areia. Essa areia aqui é... Areia de construção, né? Areia. Areia de construção. Areia, pai? Areia lavada. Areia lavada. Areia lavada de construção. Então a gente tá aqui com um pote, né? Razoavelmente grande ali. E vários galinhos, né? Que foi uma média de 50 aí, quando o Cris comentou que ele fez alguns enxertos. Então... Qual é o procedimento, Maria? O primeiro passo, depois que a gente cortou, né? No caso, você fez o enxerto, você cortou o galho, aí sobrou aqui o galho. Você pode selar com Tec Bond, com alguma cola instantânea aqui o ferimento, né? Que foi no corte. Ou você pode passar uma canela, ou o pessoal tava dando dicas, né? Aquele talco antisséptico para chulé, né? Passar no pé também funciona. Ou você pode deixar, dependendo do local, você pode cortar e deixar ele na sombra e também cicatriza. Esse daqui eu não passei nada e não apodreceu, cicatrizou. Tá vendo? Secou bem. Só que se for um local mais úmido, que não tem tanta ventilação, aí é perigoso ele apodrecer. Então os seus eles já estão bem cicatrizados. Já tem uma semana que foi feito o corte, né? Então já está bem cicatrizado. Uhum. E aí o segundo passo
deveria ser feito, né, na semana passada é a retirada das folhas. Aí agora a gente vai fazer essa retirada das folhas para poder poupar o galho de ter que usar, né, os nutrientes, usar o líquido que ele tem, que é a seiva, né, no caso, para poder segurar essas folhas aqui. Então a gente retira as folhas para poupar essa seiva. Aí o galho não fica murcho. Ele vai ficar um galho mais durinho, a chance de enraizar é muito maior do que se você deixar com as folhas e o galho vai murchando para poder segurar essas folhas. E aí acaba que depois não enraiza, o galho murcha muito. Então a gente vai retirando todas as folhas. Tem gente que tira assim, tem gente que gosta de cortar e deixar cair sozinho aquele talinho que fica. Você já fez das duas formas, né? Já, funciona do mesmo jeito. O ideal é você retirar todas as folhas. Ele vai ficar desse jeito. E faz isso com todos os galhos que você tiver, se tiver um, se tiver mais. E ele está pronto para colocar na areia. Eu já fiz alguns testes também, em substrato e tudo mais. Na areia é o melhor de todos, que você consegue salvar a maioria dos galhos. Quase 100% você consegue enraizar na areia pura, na areia lavada. No substrato já tem uma perda maior e tudo mais. Mas a melhor técnica que eu vi até agora foi na areia lavada. Funciona melhor. Fiz alguns testes também, em substrato e tudo mais. Na areia é o melhor de todos, que você consegue salvar a maioria dos galhos. Quase 100% você consegue enraizar na areia pura, na areia lavada. No substrato já tem uma perda maior e tudo mais. Mas a melhor técnica que eu vi até agora foi na areia lavada. Funciona melhor. Nesse pote aqui, o Cris comentou que não vai caber todos os galhos. Então a gente vai replantar só alguns nesse e vai providenciar outro pote pra gente colocar o restante aí pra gente enraizar. Então, você fez, né? Você arrancou todas as folhas, né, Cris? E aí agora você vai colocar. Tem alguma dica específica, alguma coisa? O ideal é não afundar muito o galho, porque senão o enraizamento vai ficando feio. A parte de cima ali, a parte que ficou mais funda aqui vai sair raiz, essa parte aqui onde tem as gemas vai sair raiz, não vai ficar um galho tão bonito. O ideal é sair mais raiz nessa parte aqui, ó, né, aqui embaixo. Então não é igual ficou aqui, ó, tá vendo? Bem embaixo, ó. Se a gente afundar muito, ele vai sair um monte de raiz, igual aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Depois você vai ter que ficar tirando essas raízes, não é tão legal, vai ficando cicatriz. Ele tava daqui pra baixo na terra. Isso aí. E aí o Cris tá comentando que na verdade, antes dela ir pra horta, ela tava aqui. Areia. O enraizamento dela tava daqui pra baixo. E aí aqui na horta ela tava enraizada aqui. Então a gente já tem até as duas, né, ações aí, como é que a coisa aqui acontece. Aqui foi areia e aqui foi lá na horta mesmo, na terra da horta. O ideal é essa parte de baixo, vai ficar uma planta bonita. Isso aqui vai ser retirado depois. Então o ideal é não afundar muito. Então a gente pode enterrar mais ou menos um pedacinho assim, ó. Mais ou menos uma polegada aqui, ó. Aqui, ó. Mais ou menos uma quantidade assim, um dedo, assim, uns 2 centímetros. Já é o suficiente. Então a gente vem aqui e afunda ela. Você vem e aperta aqui assim. Pronto. É isso daí. E aí você vai fazendo isso com todos os galhos, ó. Aqui e aperta. Essa distância que você vai colocar entre um e outro? Não interfere tanto, porque aqui vai ser só para sair as primeiras raízes, depois a gente vai tirar e já vai plantar no substrato. Então não tem problema ficar um pouco perto. Aqui deve estar dando uns 4, 5 centímetros. Não precisa mais que isso, se você não tiver muito recipiente. Agora se você quiser plantar um em cada potinho, não tem problema também não. Aí você aperta. Cris terminou aqui de fazer a colocação dos galhos na areia. E aí agora esperar. Como tá no inverno, não tem um prazo, né? Quando tá num tempo quente, assim, geralmente em 2 meses já tá bem enraizado, já dá pra tirar da areia e colocar no substrato, num pote individual. Agora no inverno eu não sei como que vai ser a resposta deles, se eles vão enraizar bem, né? Temperatura que tá Mas bem fria. agora, ó, a areia que tá úmida, foi pega lá úmida. O ideal então é esperar aí pelo menos uma semana e meia para regar um pouquinho. Não pode regar muito também. Por exemplo, um dia sim, um dia não. Você tem que dar um espaço aí. Você vai regar uma vez na semana, mais ou menos, esses galhos.
Vai ficar nessa média de uma vez por semana. Porque não tem raiz, não tem nada. Então não tem porquê de você ficar regando muito. E como que eu vou fazer essa rega? É aqui, pegando aqui por O ideal baixo, é fazer por uma cima? rega. O ideal é fazer uma rega. Pode regar por cima, mas o ideal é fazer uma rega bem fininha. Então você pode pegar a mangueira, colocar o dedo na ponta da mangueira, deixar um chuvisquinho bem fininho. Por quê? Porque é areia pura. Se você pegar a mangueira e jogar com força a água, vai começar a escavar em volta dos galhos e vão tombar. Fora que eles não estão tão firmes, né? Eles só estão Isso. encaixados. Ou se tiver uma bombinha também para fazer um pulverizador desses pequenininhos, pode ser usado. Tem que ser uma chuva bem fininha assim, uma água bem fininha para não ficar mexendo nessa areia. Por enquanto não tem raiz, então tem que ser uma rega bem fina. E aí uma vez por semana é o ideal, não precisa mais que isso. Adubação, precisa colocar adubação em galho? Não tem necessidade, vai enraizar, vai nascer folhinha nova, tudo sem adubação, só com areia pura. Depois você vai passar, né, quem for fazer essa técnica vai passar depois para um substrato, um pote individual, para poder aí a planta começar a desenvolver, a raiz crescer, começar a engordar, para poder se tornar aí um futuro cauda, alguma coisa nesse sentido, assim. Sim. Fica bem bonito o resultado, eu acho bacana. Sim. É porque a gente não tem muito espaço, senão a gente teria mais mudas de galho. Isso é verdade. Muita gente pode ter perguntado, né? Porque a gente olha o tanto de enxerto que a gente tem atualmente. Imagina aí, a gente teria tudo isso de galho. E esses enxertos aqui, ó, que são os enxertos recentes que a gente fez e que deram esses galhos aqui. Então a gente tem bastante enxerto recente. Por que a gente não tem tanto galho? Porque a gente não tem espaço. Para poder colocar, para poder cuidar, né, dessas plantas aí no momento. Mas a ideia do Cris mais pra frente, né, quando a gente tiver espaço, é fazer um canteiro. Eu quero fazer um canteiro no tempo mesmo, a céu aberto, fazer um canteiro bem grande, bastante areia, para poder ir, todo galho que a gente cortar, a gente vai colocar nesse canteiro. E aí vamos vendo o que vai salvando e vai replantando, vai ser um projeto bem legal. Isso, mas aí é um projeto mais pra frente. Então atualmente a gente não tem tanto espaço para, né, colocar aí esses galhos, mas o projeto mais pra frente é ter esse espaço, né? Então, e aí a gente vai querer entrar com uma adubação, deixar ele mais tempo na areia, vai usar, né, um adubo solúvel em água para poder manter essas plantas na areia mais tempo e desenvolver ali nesse canteiro para depois retirar. Então, para quem tá começando e tá aqui, né, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, a gente enraizou aqui, o Cris falou que o ideal seria, né, rega aí uma vez por semana. Uma vez por semana, já e uma rega com bastante cuidado, né, porque o galho não tá tão firme, né, então tem que tomar um pouco mais de cuidado. E a adubação não é tão necessária assim, porque a planta vai responder bem ali na areia. Se depois que começar a nascer as primeiras folhas aqui na ponta, se quiser pegar um forte flores, diluir e regar, também não tem problema. Mas não tem necessidade. Quem não quer, quem não pode fazer, não tem problema. Vai enraizar da mesma forma. Só que se quiser jogar um forte flores, alguma coisa, pode ser que ajude a raiz a desenvolver mais, não tem problema. E agora o pessoal deve estar perguntando, e onde que a gente coloca esses galhos, né? A gente vai deixar na estufa, vai deixar no tempo, vai deixar no sol, vai deixar na sombra. O ideal é ficar num local com bastante ventilação, um local claro, não necessariamente que pegue o sol direto nos galhos, um local claro. Pode ser numa varanda, numa janela, né? E aí, no passar dos tempos, quando vê que está começando a sair as primeiras folhinhas, aí você já pode colocar num local que pega aquele solzinho da manhã bem cedinho, assim, aquele solzinho mais fraco, para poder desenvolver um pouquinho melhor, fazer a fotossíntese, a planta, para poder, né, desenvolver melhor as raízes. Então o ideal é deixar num lugar claro, mas não que pegue o sol direto. Você não pode deixar tomando sol o dia inteiro, porque não tem raiz, não tem nada. A planta vai murchar ou vai queimar, pode acontecer alguma coisa. Deixa no lugar ventilado, bem claro. E aí, aos poucos, com o passar do tempo, nascendo as primeiras folhinhas, você vai colocando um pouquinho no sol, o sol da manhã, bem cedinho. Quando deu aí uma quantidade, 4, 6 folhas, se você já quiser tirar um galho ou outro para poder ver como tá as raízes, o tamanho das raízes, e aí já pode replantar um substrato. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho. Esse foi mais um vídeo aí do nosso projeto de inverno, onde a gente vai mostrar e dar algumas dicas do que se pode fazer depois do inverno, porque esse não é um período tão ideal. E se você não está entendendo o que está acontecendo desse projeto, assiste esse vídeo aqui, que nele a gente deu algumas dicas sobre essas questões do inverno, que é o período que a gente está no momento. Então, se você está assistindo esse vídeo em um outro momento, a gente fez esse projeto especial sobre o inverno
E aqui a gente tá mostrando o enraizamento, dando instruções de um enraizamento que você pode fazer depois do inverno ou quando você tiver com a temperatura bem mais quente, né, do que o normal aí, nesse período de inverno. Mais alguma dica, Magda? Alguma coisa? Isso daí. É isso aí. Obrigada, gente, por estar acompanhando a gente. A gente chegou aos 10 mil inscritos, a gente esqueceu de agradecer, mas a gente vai escrever isso na comunidade também. A gente está muito feliz por essa oportunidade. A gente está amando conhecer vocês. Vocês fazem parte da nossa família amada aí, que ama Rosas do Deserto. E é isso, a gente está com o coração muito agradecido e pode começar com a gente nos comentários que a gente vai respondendo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.